Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos de colocar diante de Ti as nossas necessidades, o nosso coração, a nossa vida, Pai. Muito obrigado pela Tua igreja, e que em nome de Jesus, como igreja, nós saibamos também enfrentar as adversidades. Que falemos como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E que em nome de Jesus o Senhor console, conforte, nos ajude a viver esse tempo tão difícil na vida dos nossos irmãos. Senhor, colocamos a Regiane em Tuas mãos, ainda temos esperança, nós acreditamos que o Senhor pode fazer um milagre na vida dela. Em nome de Jesus, se o Senhor ainda tem algum plano na vida dela, que o Senhor de fato vá ao encontro da sua necessidade, toque na vida dela, Pai. Mas que, se o seu plano é levá-la para perto do Senhor, o Senhor nos ajude a conviver com isso. O Senhor cuide dos nossos corações, o Senhor cuide do coração do Janilson e do Vinícius, Pai. Em nome de Jesus também eu te peço pela vida do Davi, pelo problema que ele foi internado, e por cada irmão que de pé está se colocando alguém em sua presença, alguém que tem passado por alguma enfermidade, alguma luta. Pai, como igreja, nós colocamos diante de Ti essas pessoas e essas lutas e esses pedidos, Pai, e colocamos naquele que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé para cantar com alegria? Vamos lá? Se você puder ir no seu lugar, ficar de pé e adorar o Senhor nesse momento. Nós, mesmo na adversidade, nós cantamos. Essa é uma marca do cristão. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam sofrendo, estavam sendo afrontados pelo nome do Evangelho, mas nem por isso deixavam de cantar. Então, mesmo na adversidade, que você cante, que você louve, que você adore o Senhor. Amém? Boa noite, igreja do Senhor, mais uma vez. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus. Eu acredito que Deus, Ele não desiste de nenhum, né? De nenhum dos seus. E a Bíblia diz também que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente tem orado, mas é como eu falei na oração, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Nós não podemos mudar. Que seja feita a vontade de Deus, da nossa irmã está aqui, que seja feita a vontade de Deus, Ele recolhida, tá bom? Vamos louvar o Senhor com a música Deus do Impossível. Eu creio que Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Nos ajude, amém? Como tudo te ensinar, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo te ensinar, ou parece que o mar não vai se abrir.
profético é realmente uma oração, né? E tem tudo a ver mesmo. Quando o sol se põe, quando a noite chega, o Senhor tem acompanhado, tem estado com a gente, né? Parabéns a Júlia, a primeira vez que veio à igreja, né? É Judy, igual diz o Gabriel, né? Queria parar um momento para nós também orarmos, mas antes disso eu queria ler o texto de Romanos, capítulo 8, se você puder abrir sua Bíblia. Um texto fascinante. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 28. Romanos 8, a partir do versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está escrito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante disso eu quero orar por você. Oramos para aqueles que estão enfermos no começo do nosso encontro, mas quero orar por você que tem alguma necessidade para colocar diante de Deus, e por você que tem algum agradecimento também. Fala, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Simbolicamente, você que tem, fique de pé no seu lugar, e nós como igreja estaremos orando pela sua vida. E não sei se a Vilma está aí. Vilma? Está aí? Vem fazer essa oração. Soberano Deus, amado Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja reunida de pé, falando contigo com os seus corações, ó Deus. Ó Deus, eu te peço nesta hora que o Senhor venha inclinar os seus ouvidos, Senhor, aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha de maneira sobrenatural na vida de cada irmão que se levantou nesta noite. Aqueles também que estão sentados, que por algum motivo não puderam se levantar. Senhor, tu conheces a cada desejo, a cada pedido que está em seu coração. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, visita nesta hora a cada vida aqui nesta noite, Senhor. Visita, Senhor, acolhe a cada pedido em tuas mãos, em nome de Jesus. Ó Deus, eu também te quero agradecer por cada momento vivido na tua presença, que nós temos vivido, ó Pai, pela tua igreja reunida na tua presença. Eu também quero te agradecer, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez que o Senhor venha cuidar da vida do Janilson, venha cuidar da Regiane, do Vinícius. Coloca, Senhor, as tuas mãos nessa família que representa também a nossa igreja, a nossa família. Somos todos uma família diante de ti, ó Pai.
Ó Deus, nós estamos pedindo a Ti, clamando, Senhor, pela Tua mão sobrenatural sobre essa família. Senhor, seja feita a Sua vontade em todo o tempo e não a nossa, pois sabemos que a Tua vontade ela é soberana, ela é maior em nossas vidas e também na vida deles, ó Pai. Eu te peço, Senhor, cuida da palavra que será mais uma vez ministrada nesta noite na Tua casa. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais para Te ouvir, para sairmos daqui com os nossos corações sensíveis, Senhor, ao Teu chamado, às Tuas palavras, Senhor. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, unge a vida do Teu servo nesta noite, para que ele venha, Senhor, derramar as Suas palavras, ó Deus, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 3. Queria convidar o pastor João para estar orando pela mensagem. Pastor João e irmã Áurea estão presentes, né? Por favor, pastor, venha orar aqui pela mensagem. Na verdade, hoje eu queria... A pregação ela é a arte de extrair do texto as verdades, né? Então hoje eu queria fazer mais uma devocional do que uma pregação. Então, queria extrair do texto as coisas mais que estão dentro do meu coração, da minha emoção, do que, como eu sempre faço há 8 anos aqui quase, expondo o texto. Hoje eu quero pegar um texto e expor algumas coisas que estão bem dentro do meu coração, tá bom? Então nós vamos ver o texto, o pastor João vai estar orando pela mensagem. Quem achou Atos capítulo 3, vai poder acompanhar comigo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediram-lhe esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando, louvando a Deus, reconheceram que era aquele homem que costumava mendigar sentado na porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Oremos, irmãos. Senhor Deus, acabamos de ouvir a Tua palavra que falou aos nossos corações. O Teu servo, pastor Júnior, precisa tirar lições preciosas para passar para cada um de nós. Nós já ouvimos, mas ele vai trazer, Senhor, naturalmente, uma explicação. E queremos pedir nesse momento que o Senhor esteja, como tem usado sempre, usá-lo profundamente nesta noite para falar aos nossos corações. E também, ó Deus, preparando-nos, cada um de nós, pelo Teu Espírito, para entender a Tua palavra. E que saiamos daqui nesta noite diferentes, dispostos a obedecê-lo e fazer a Tua vontade na nossa vida. E eu quero te pedir, Senhor, também por tantas igrejas que estão com as portas escancaradas, ouvindo a Tua palavra, que nesta noite, Pai, Tu possa estar falando, usando os Teus humildes servos, naquela pequenina congregação, naquele ponto de pregação, naquela grande catedral. Só posso estar usando esses humildes servos, como nós vamos ouvir agora também, e que os céus se alegrem por esses grandes homens de Deus que estão nas Tuas mãos para falar ao Teu rebanho nesta noite. Nós estamos orando, Pai, não que tenhamos méritos, mas é que Jesus, Ele mesmo nos autorizou.
pedir alguma coisa em seu nome, Ele nos atenderia para que o Pai fosse glorificado. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O tema da nossa meditação essa noite é muito simples, é uma pergunta que eu gostaria que no passar da nossa meditação você respondesse de si, respondesse da sua experiência, respondesse da sua vida. A minha pergunta é muito simples: o que temos a oferecer? O que temos a oferecer? É interessante esse texto porque esse texto faz parte de uma transição muito legal da igreja, onde os apóstolos e discípulos passam pelo Pentecostes, e lá vem um grande sinal, mas logo após o Pentecostes há esse milagre muito especial, muito abençoado, onde alguém que tinha um problema de nascença foi curado em nome de Jesus. Eu tenho hoje a certeza de que os sinais não acontecem mais como aconteciam. Creio que o Senhor tem feito sinais e faz milagres, mas creio que esse texto, o que o Senhor queria, milagres não se explicam, mas olhando para o texto a gente percebe no desenrolar de Atos que o Senhor estava através da vida de Pedro mostrando que ele era seu discípulo e que Deus ainda continuava agindo através da vida dos seus discípulos. Esse sinal, esse milagre evidencia em Pedro um apóstolo, a autoridade apostólica dele, e evidencia em Pedro a sua condição de discípulo de Cristo naquele momento em que Jesus é assunto. Creio que hoje não temos a coragem de Pedro de ver as pessoas e dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levante e ande. E alguns que têm feito isso, alguns que por algum motivo têm feito isso, até vêm levantar e andar, mas na maioria das vezes acabam infelizmente sendo envergonhados. Mas olhando para o texto, eu queria perguntar a você o que ainda hoje temos a oferecer, o que hoje temos convicção poder responder, o que hoje podemos dizer assim: isso eu não tenho, mas aquilo tenho. O que hoje a igreja pode dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho? O que será que como igreja temos a oferecer às pessoas? Primeiro eu quero dizer que igreja não é lugar, não é espaço físico. Há muito tempo a gente vem batendo nessa tecla. Igrejas são pessoas. E quando a minha pergunta é: o que a igreja tem a oferecer? A minha pergunta é: o que você, como igreja do Senhor Jesus, como discípulo de Cristo, como Pedro era, tem a oferecer àqueles que têm estendido as suas mãos esperando receber alguma coisa? Nós estamos num tempo em que as pessoas estão de mãos estendidas, estão esperando de nós alguma coisa, estão como aquele aleijado, olhando para a gente e pedindo, estão com as mãos estendidas, esperando respostas, esperando toque, esperando contato, esperando que a igreja lhe dê algum sinal. E quando nós dizemos ser discípulos de Cristo, Cristo sempre teve alguma coisa para dar, não é verdade? Sempre teve. O que nós, como igreja, como discípulos de Cristo, o que será que temos a dar? Pedro lá diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou. Em nome de Jesus, levante e ande. E eu e você? O que temos dado aos necessitados e às pessoas que têm estendido a mão? Qual é a resposta que a igreja tem? E qual é o que é que podemos dizer? Com certeza, ter para dar. E é muito simples, a primeira coisa é óbvia, concreta, e você deve ter ouvido isso muitas vezes, mas não podia deixar de dizer desta primeira coisa que temos a dar. A primeira coisa é muito simples e eu vou falar dela muito rápido, que é Jesus Cristo. Talvez você saiba disso, talvez você tenha essa convicção, mas talvez por muito tempo negligencie dar a Cristo às pessoas. Estou falando isso olhando para mim, moro no Tombo, ali você conhece a minha casa, a maioria dos irmãos da igreja conhece. E lá então alguns surfistas que moram na Santa Cruz dos Navegantes, eles saem de manhã cedo de casa e surfam na praia do Tombo. Crianças de 10, 12 anos. E ficam muito tempo na praia, quando voltam com muita fome, mas com muita fome. E algumas vezes eles bateram em casa, né? Ô tio,
Tem um pãozinho, tem uma bolachinha, bolacha não, biscoito, né, cariocas? Biscoito. Tem um biscoitinho, né? Tem uma comidinha, tem um suquinho. E eu, todo feliz, algumas vezes servi. Tenho sim, vem aqui e tal. E eu não disse, eu estou dizendo do meu pecado, eu não disse, olha, eu tenho a bolacha, eu tenho o suquinho, mas eu tenho Jesus para vocês. Até que me atentei que posso oferecer mais do que bolacha, mais do que suquinho, posso oferecer a Cristo para a vida deles, transformador Jesus, aquele que transformou a sua vida e a minha, aquele que tem transformado a vida de homens e mulheres o tempo inteiro, aquele que tem tocado e restaurado vidas. O que você tem a oferecer? A primeira coisa é Jesus, aquele que é vivo, aquele que é maravilhoso, aquele que impacta, aquele que é poderoso, aquele que transforma. Jesus que tem resposta para toda uma vida, tem resposta para o passado das pessoas e para o seu passado. Há uma pesquisa que diz que o maior problema do ser humano hoje é a culpa. É uma coisa que assola, que corrói. Eu falei em culpa, tenho quase certeza que você já lembrou de alguma sua, tenho quase certeza disso. Mas Jesus tem perdão para o passado, olha que coisa linda. Para o presente, Jesus tem segurança. Ele disse, estarei convosco quando? Todos os dias. Para o presente, Jesus tem segurança. E para o futuro, Jesus tem vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, vida, gostamos de viver, amém? Quem gosta de viver, levanta a mão. Quem não gosta, vem aqui que eu já vou orar, vai para a glória agora, amém? Vem aqui, né? Quem gosta de viver, fique feliz, porque Jesus tem mais do que essa vida de 60, 70, 80 anos, mas tem vida eterna. Então a igreja do Senhor Jesus, os discípulos dele, têm algo a oferecer importante. Quando perguntado, quando as mãos estiverem estendidas, você pode dizer assim, eu não tenho ouro nem prata. Se você não tiver, não minta, hein? Não tenho ouro nem prata, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou Cristo Jesus, que transformará a sua vida, que fará diferença na sua vida, que será importante no relacionamento com você, que será poderoso no relacionamento contigo. Entende o que eu estou falando? Você tem dado Jesus aí para as pessoas, né? Ouro e prata você não tem dado, quem tem dado ouro e prata aí, amém? Amém? Nota o número da conta aí, pega aí, Santander, né? Ouro e prata, amém? Estou aceitando, mas você tem dado a Jesus para as pessoas, né? As pessoas precisam de Cristo. Segunda coisa que eu disse, não vou extrair só do texto, mas vou falar de coisas do meu coração. Eu costumo preparar sermões agora com uma semana de antecedência, e hoje eu senti que não era o clima, não era o sermão que eu ia pregar. Como as coisas são dinâmicas, nós estamos com a nossa irmã hospitalizada, então eu mudei. Então eu estou falando mais de coisas que estão no meu coração do que a exposição pura e simples do texto, como eu gosto de fazer. Mas a segunda coisa que a igreja, você, eu, devemos oferecer às pessoas é um relacionamento familiar. Um relacionamento de família, a igreja deve oferecer. Porque talvez você não saiba, mas as pessoas são carentes de comunhão. Uma pessoa que não tem comunhão, que não tem amizade, é uma pessoa incompleta. O Senhor fez o homem com carência de relacionamento, com carência de estar junto. Você talvez pense, mas eu até gosto de ficar sozinho. Pode até gostar de ficar sozinho, mas há um vazio dentro de você que será sempre preenchido com relacionamento em relação a Deus, mas com um relacionamento em relação à família de Deus. E a igreja, eu e você, podemos dizer para as pessoas assim, eu não tenho ouro nem prata, não tenho prata nem ouro, mas eu tenho a possibilidade de ser parte da sua família, de estar com você, de viver a vida contigo, de me relacionar contigo. Nós buscamos comunhão porque fomos criados para isso. A palavra diz que no Éden o Senhor disse que não era bom que o homem estivesse. Lembram disso? Não é bom, né? Por isso, cuidado, você sabe que Adão deixou a sua esposa sozinha e foi ali que o pecado aconteceu. E cuidado, esposa, não deixe seus esposos sós. Fomos criados para nos relacionar. Já vi a esposa balançando a cabeça e cutucando o marido. Eu não quero saber pecado de púlpito, viu, gente? Depois marca um horário de aconselhamento lá no gabinete, né? Mas não é bom que estejamos sós, mas não só esposa, marido, famílias, mas quando fomos salvos, o Senhor Jesus nos deu uma família, e aqui nós nos chamamos de quê? Irmãos, simplesmente pela formalidade nós chamamos de irmãos, não é verdade? Quem aqui tem a certeza mesmo que tem irmãos de verdade?
né? Parece que essa história de irmãos ficou muito dentro da teoria. Vocês concordam comigo? Quem aqui tem liberdade de entrar lá na casa de alguém e se sentir em casa? Quem tem liberdade? Né? Por favor, na minha casa tem essa liberdade. Depois minha esposa me mata, mas tem essa liberdade. Por favor, eu quero ser o seu irmão e eu quero relacionamento com você de família. Eu quero abrir o meu coração contigo. Eu quero procurar você na minha necessidade. Eu quero ter em você um grande amigo, porque isso você pode me oferecer e isso eu posso e devo oferecer a você. A igreja do Senhor Jesus hoje precisa viver a família que o Senhor sonhou, né? Olha que interessante, Deus é Pai, Jesus é Filho e nós irmãos. Olha que família gostosa. Mas muitas vezes não usufruímos dessa possibilidade. Existem irmãos aqui que não têm família perto, que têm dificuldade de relacionamento familiar. De repente se converteu, a família não quer nem ver a cara do irmão. E nós, será que estamos suprindo essa carência, essa dificuldade, esse problema? Quando eu estava pensando nisso, eu estava pensando em que a igreja do Senhor Jesus tem se relacionado menos do que deveria. Como irmãos, nós temos estado muito distantes. Como irmãos, nós temos estado muito estranhos. Eu gosto de uma coisa que o Egas fala e eu repito direto. Ele diz assim: a Ana Beatriz é minha filha, você é meu irmão, então você é o tio dela. Trate de pegar no pé dela se ela precisar. Ele diz isso sempre. Eu gosto disso. Samuel também é meu filho, você é meu irmão, você é tio dele. Se precisar dar uns petelecos dele, você é o tio dele. A avó já está querendo me comer vivo ali. Hoje a avó dele está ali. Mas pode dar o peteleco que eu me viro com a minha mãe, né? Pode dar o peteleco se ele precisar. Você é meu irmão, entende? A igreja precisa entender a dinâmica da família. E por que eu tenho pensado nisso? Por que eu estou falando sobre isso? Por que isso está no meu coração? Porque é algo que nós fomos chamados para suprir, é algo que nós fomos chamados para viver, é algo que é para acontecer. Mas veja, quantas vezes você encontrou mesmo de fato na igreja a sua família? Vamos falar a verdade aqui, sem hipocrisia. Não vai falar que muitas vezes que eu vou dar um chacoalhão em você. Algumas eu até acredito, né? Quantas vezes você pode tratar pessoas como irmãos? Irmãos? Super irmãos, né? Porque às vezes irmãos de sangue mesmo não se dão bem, mas em Cristo devemos ser os super irmãos, aquela lógica de sermos diferentes, temos a irmandade quase que perfeita, esperada pelo nosso Pai que é perfeito. Então, pensando assim, às vezes nós devemos dizer à igreja, às pessoas: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho um relacionamento familiar, eu tenho o meu ombro, eu tenho para você o meu carinho, eu tenho para você o meu abraço. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu posso te dar muita coisa. Eu posso ser o irmão, o pai, o amigo que você não teve. Amém? Então a primeira coisa que nós devemos dar à pessoa é a Jesus, as pessoas. A segunda coisa é uma família. Nós devemos ser a família das pessoas que estão em Cristo. É isso que você faz, amém? Não é? Misericórdia, irmão. Mas todo mundo comigo: misericórdia, Senhor, por favor, perdoa. Todo mundo rapa o cabelo amanhã, igual o pastor, pra gente ficar tudo igual. Tá todo mundo falando que eu fiquei muito feio. Feio já era, gente, eu fiquei horrível. Feio eu sempre fui, né? A terceira coisa que nós devemos dar, que está em nossas mãos, que é possível, é compaixão e cuidado. Compaixão e cuidado. Eu gosto de lembrar de Jesus olhando a multidão à distância, e ele diz assim, a Bíblia diz: o Senhor sentiu compaixão dessa multidão e disse: eles são como ovelhas sem pastores. Eles são como ovelhas sem pastores. O que nós temos como igreja, o que nós devemos ter como igreja, é compaixão daqueles que estão necessitados, daqueles que precisam, que são alvos da nossa compaixão. É levantar um pouco da cadeira, é deixar um pouco a novela, é desligar um pouco o computador e entregar as nossas vidas ao cuidado daqueles que precisam de cuidado, ao cuidado daqueles que precisam da nossa mão, da nossa força. Né? Desliga um pouquinho o videogame, jovem, desliga um pouquinho a internet e vai abençoar vidas. O Senhor Jesus chamou a igreja para ter compaixão. Talvez você nunca tenha lido o texto de Malaquias, né? A gente gosta de Malaquias 3 por causa de dízimo. Todo mundo fala desse texto por causa de dízimo.
E eu não falo desse texto por causa de dízimo, porque esse texto não está falando de dízimo, viu, gente? Deixa eu dizer isso para você. Leia o texto inteiro, Malaquias capítulo 3, você vai ver que a acusação do Senhor não é por causa do dízimo, mas é por causa que a forma como o dízimo estava sendo usada pelos líderes da época era distorcida. O dízimo deveria ser usado para sustentar as viúvas e os... Continua lendo o texto, você vai ver. E os sacerdotes da época não usavam o dinheiro dentro da necessidade que se deveria usar, dentro do propósito que se deveria usar, dentro daquilo que o Senhor queria que fosse usado. Entende o que eu estou falando? O propósito de Deus desde o Antigo Testamento era sempre que a igreja, que o seu povo, que o povo de Israel, o povo escolhido e a igreja hoje, que esse grupo fosse diferenciado e abençoasse a vida daqueles que precisavam ser abençoados. O Senhor sempre quis falar através do seu povo, e a forma do Senhor falar é dentro da atitude daquele que é servo dele. Entende o que eu estou falando? Está entendendo? Não tenho ouro nem prata, mas eu tenho compaixão, eu tenho amor, eu tenho as minhas mãos. E sabe, compaixão de quem? Só dos necessitados fisicamente? Não, gente. Tem gente ferido na alma também. Temos uma psicóloga hoje aqui, às vezes tem a Patrícia também, né? Tem gente ferido na alma, tem gente machucado que entra aqui, e nós devemos ter compaixão e nos colocar à disposição para ajudar com que essas feridas sejam saradas. Na amizade, no carinho, no diálogo, no afeto. Pessoas que às vezes foram agredidas a vida toda, foram humilhadas a vida toda. A igreja precisa ter uma palavra diferente. A igreja precisa dar a compaixão e o cuidado que Cristo dá e daria às pessoas. Está entendendo o que eu estou falando? Cristo deu compaixão e cuidado a você? Deu? Deu mesmo? Só divide isso com outras pessoas. Entende? Você recebeu? Foi bênção na sua vida? Dá isso para outras pessoas. O que nós temos em mão? A possibilidade de dar compaixão e cuidado. Como fazer isso? Sempre dentro do relacionamento interpessoal. Sempre tendo a certeza de que cada pessoa é importante. Sempre tendo a certeza de que as pessoas, todas elas foram criadas à imagem e são a imagem e semelhança de Deus. E que ao dar carinho e afeto para ela, eu estou cuidando de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sempre tendo em vista que Cristo morreu por cada pessoa. E a igreja do Senhor Jesus, que não tem ouro e não tem prata, como essa aqui, simples, ela pode dar muito mais do que ouro e prata. Quero parar um pouco aqui e refletir com você antes de ir para o último ponto. Eles queriam, o aleijado queria ouro e prata, ele queria moeda, mas ele recebeu muito mais do que isso. Ele recebeu a cura divina de sua vida, e recebeu o toque de Cristo Jesus e a salvação que Cristo pode dar. Recebeu muito mais do que ele pediu. Por isso eu creio que a igreja tem para dar muito mais do que as pessoas estão pedindo. Se nós dermos aquilo que está no coração de Deus, é muito mais do que as pessoas pedem e do que elas necessitam. É muito mais do que elas esperam. Apenas precisamos dar aquilo que o Senhor espera que você dê. Fala assim, que eu dê. Puxa essa responsabilidade para você. Preciso dar aquilo que o Senhor espera que eu dê. Amém? Última coisa que eu queria falar com vocês, que como igreja, que você como igreja pode dar às pessoas, é o amor incondicional, o amor agape. O amor incondicional, não é ágape, viu, gente? Ágape é a festa. O amor é agape. É isso aí, seminarista, tá certo? Tá certo, Gabriel? Está estudando grego lá? Estou errado? Se eu estiver errado, me corrija aí. Sem as câmeras, a gente desliga aqui e você corrige. sem ser filmado. Nós podemos dar às pessoas o amor incondicional. Querido, por que eu estou dizendo isso? Em todos os segmentos da sociedade, você precisa de alguns requisitos para fazer parte. Participar da igreja é ter a possibilidade de ser amado incondicionalmente. Se você quiser ser maçom, você tem que ter pré-requisitos para ser maçom. Se você quiser ser espírita, você vai ter pré-requisitos para hierarquia espírita. Eu fui espírita, meu pai foi espírita. Se você quiser qualquer segmento da sociedade, ele até te aceita, mas ele te olha com reservas, ele se preocupa com você. Mas olhando para o cristianismo e para Jesus e para a igreja dele deve ter a simplicidade e a verdade de aceitar as pessoas apesar do que elas são.
apesar do que elas apresentam. Não importa o passado delas, entende o que eu estou falando? Não importa o que um dia elas fizeram, com que se envolveram, qual a história que um dia tiveram. Gente, deixa eu dizer aqui, essa pode filmar. Eu não gosto muito quando vem chegando alguém aqui na igreja, né? E que veio lá de fora, lá do mundão, alguém chega para mim e fala: olha, esse cara aí, cuidado com ele, né? Eu entendo, é um aviso, eu entendo. Mas olha só, Cristo que transformou a minha vida é capaz de transformar a vida dele. Para mim não importa o passado dele, até que ele tenha Cristo. Depois que ele aceitou a Jesus, vamos cuidar dele, mas até que ele tenha Cristo, aquilo zerou, aquilo zera, o passado fica para trás. E a igreja precisa aceitar as pessoas incondicionalmente. A igreja tem que dar às pessoas o amor incondicional que Cristo dá. Um amor que não olha o rosto, que não olha o passado, que não olha as atitudes que ficaram. Um amor que não olha aquilo que a pessoa fez de errado. Eu gosto muito de uma ilustração contada por Martinho Lutero, né? É dita que é dele, né? É tida essa ilustração como sendo dele. Diz que Martinho Lutero estava arrasadão porque ia falar de novo com Deus, e já era a 1000ª vez que ele ia falar com Deus do mesmo pecado. Então ele entra no seu quarto e se ajoelha arrasado e começa: ó Senhor, me perdoa mais uma vez pelo meu pecado, me perdoa mais uma vez pelo que eu fiz. E aí diz que o diabo aparece e fala: agora que ele está arrasado, eu vou tripudiar em cima dele. E o diabo diz para ele assim: Martinho Lutero, levanta daí, seu cara de pau, você está aí pela 1000ª vez, de novo você aí diante de Deus, de novo você aí com essa mesma história, você não tem vergonha na sua cara, Martinho Lutero? E aí diz que Martinho Lutero, contando essa história, diz que de repente Deus aparece e fala para ele assim: não sei por que você está falando isso já, porque eu nunca vi Martinho Lutero aqui, eu nunca vi, é a primeira vez que ele vem na minha presença. O que eu quero dizer com isso? As outras vezes Deus já havia esquecido, Deus já havia colocado no fundo do oceano. A igreja de Cristo Jesus tem que dar esta verdade, tem que tratar as pessoas dessa forma, tem que receber as pessoas com esse amor incondicional que tem Cristo Jesus, independente de quem é essa pessoa, do que ela fez, de como foi o seu passado. Quando eu me proponho a amar, eu me proponho a amar de forma integral e incondicional, como Cristo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Amor e deu. Amor agape é o amor doador, é aquele que não se importa, é aquele que não olha os olhos, é aquele que não olha o passado, é aquele que não pesquisa, é aquele que entende que há oportunidade sempre, que há nova chance, que existe nova possibilidade, que existe novos momentos. E esse amor que nós podemos dar, esse amor, não tem ouro, não tenho prata, mas o que tenho isso te dou, o meu amor incondicional. Esse amor pode ser dado em vários momentos. Por isso que eu gosto de ser parte da igreja. Eu me lembro de muitos momentos em que pessoas contam que são promovidas dos seus trabalhos, e os amigos vão lá e batem nas costas, mas morrendo de raiva, está lá ele promovido. Mas a igreja é o lugar onde nós nos alegramos com a vitória do outro, o amor na alegria, na comemoração, o amor pela vitória. Aqui na igreja você pode parar com o seu carro melhor, aqui você pode trocar de carro todo ano, e nós nos alegraremos com as suas vitórias. Aqui você pode comprar 10 casas, e os irmãos orarão agradecendo a Deus por você. Amém? Ui, ainda bem que falaram amém. Aumenta alto esse amém aí na câmera, viu, Rubem? Essa eu quero mostrar. Aqui é diferente. É amor na alegria. É se alegrar com a vitória do irmão. Não tem inveja aqui, amém? Amém. Cuidado só. Não fale amém assim sem pensar, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Cuidado com o que você fala, né? Dá daí. Mas aqui não tem mesmo. O amor de Cristo Jesus é esse amor que nos move a comemorar, a se alegrar, mas nos move também a chorar junto. Eu vejo muitos relatos de pessoas que dizem assim: quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha posição, quando eu tinha cargo, eu tinha muitos amigos, e aí perdi o dinheiro, perdi a posição, perdi. Já viram esses relatos assim? Já passou isso com você? Né? A igreja é diferente. A igreja, quando você não tem dinheiro, quando você não tem cargo, você tem irmãos que te amam incondicionalmente. É isso que nós temos que dar. É assim que o mundo vai ficar perplexo. O texto diz que as pessoas, vendo aquele homem andar, ficaram perplexas. E hoje eu tenho certeza que as pessoas ficam muito mais perplexas se nós amarmos dessa maneira do que se fizermos milagres como esse.
Eu já vi gente que recebeu grandes milagres de Deus fora da igreja. Mas se nós amarmos como Jesus amou, se nós respondermos como Ele respondeu, se nós dermos o que Ele daria, eu tenho certeza que as pessoas ficarão perplexas, como diz o texto. Por isso, ame de forma incondicional. Dê a sua vida, o seu coração, o seu amor às pessoas. Cuide delas em tempos difíceis. Comemore com elas em sua alegria. E não façam como o amigo de Jó. Os amigos de Jó são interessantes. Eles aparecem na tragédia. Você pensa que eles vão aparecer para ajudar Jó. Eles aparecem para condená-lo. Aqui na igreja, que nós sejamos aqueles que tenhamos coisas muito boas para dar. Talvez prata e ouro você não tenha, talvez eu também não tenha, mas temos muitas outras coisas para dar, que serão significativas na vida das pessoas. Que nós como igreja possamos caminhar nessa direção e dar a elas aquilo que de fato elas precisam. Aquele aleijado pede dinheiro, os discípulos dão a ele aquilo que de fato ele precisava. E que como igreja a gente tenha o discernimento de dar às pessoas o que de fato elas precisam. O que é que elas precisam? Elas precisam de Jesus, como vimos hoje. Não tenho ouro nem prata, mas eu quero compartilhar com você a mensagem do Evangelho. Elas precisam de um relacionamento de família, família em Cristo Jesus. Por isso, vamos ter esse relacionamento. Abrindo um parênteses aqui, teremos um casamento aqui quarta-feira, né? A irmã Eli vem mais no primeiro culto do que no segundo. Então, como você está no segundo culto hoje, irmã, fica de pé um pouquinho, porque alguns do segundo culto não te conhecem. Desculpa fazer você passar essa vergonha, mas quarta-feira você vai entrar aqui com todo mundo olhando para você. Então, por favor, participem do casamento da irmã Eli. Bom, venham aqui, espera a igreja aqui na quarta-feira, 19h30, né? Tendo um relacionamento de família, tendo compaixão e cuidado com aqueles que são necessitados e vivendo o amor de Cristo, o amor incondicional de Jesus. É isso que o Senhor espera de você, e isso você tem em mãos para dar. A decisão é sua, você pode dizer se dará ou não, mas essas coisas tenho certeza serem possíveis, serem fáceis, que você tenha em suas mãos para dividir com as pessoas. Amém? Pensando nisso, eu quero encerrar dizendo por que eu pensei em tudo isso. O Vinícius ficou em casa, filho da Regiane, ficou em casa desde o tempo em que ela foi para São Paulo. E eu fiquei pensando, qual é a nossa missão como igreja com tudo isso que está acontecendo? É muito fácil as coisas esfriarem, a gente esquecer, fingir que nada aconteceu, daqui a pouco está sofrendo só Janilson, Vinícius e a gente. Fiquei pensando, o que podemos dar? Esse sermão saiu, essa meditação, não sei, essa reflexão, não sei se posso chamar de sermão, saiu dessa pergunta: o que temos em mãos? Temos o nosso amor, temos o nosso apoio, temos o nosso cuidado, e temos a possibilidade de ser a família que, segundo os médicos, o Vinícius não terá mais. Temos a possibilidade de ser as mães, as tias, os pais e os avós. O que temos em mão para dar? Temos bastante coisa. Talvez não tenhamos ouro nem prata, e talvez eles nem precisem disso. Eles precisam de muito mais do que isso. Eles precisam da sua mão, do seu cuidado, de Cristo Jesus, da família. Eles precisam de coisas muito mais significativas do que ouro e prata. Que nós como igreja entendamos o nosso papel. Que nós como igreja saibamos nos portar diante do vale da sombra da morte. Que nós como igreja respondamos a esse momento sendo a igreja que o Senhor espera que sejamos. E que cada um de nós cumpra o seu papel de cuidar dessa família de forma singular, que são os nossos irmãos e os nossos queridos amigos. Que a gente dê aquilo que a gente tem na mão. E se você pensar, você tem bastante coisa para dar. Amém? Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça? Senhor Jesus, eu te louvo, Pai. Te louvo pela Tua palavra.
pela possibilidade de compartilhá-la com os meus irmãos. Te agradeço por cada um que hoje ainda conseguiu chegar aqui, com seu coração provavelmente entristecido, cheio de compaixão, mas esteve aqui adorando o Teu nome e reafirmando que o Senhor é Deus. Como o Janilson disse, as circunstâncias não podem tirar o amor que Ele tem pelo Senhor. E que a Tua igreja também possa afirmar isso. Obrigado, Senhor, pela alegria de, diferente de outras pessoas, eles terem uma família chamada igreja. Eles terem pessoas que se denominam corpo de Cristo e podem estar perto, parando, cuidando. E para nós, Senhor, para meus irmãos e para mim, fica a reflexão, fica a pergunta: o que temos a dar? O que temos a dar a eles e a todos aqueles que têm passado as suas lutas e dificuldades? O que temos a oferecer? Que Tu nos ajude a oferecer aquilo que podemos. Que nós sejamos sinceros naquilo que não temos. Falamos como Pedro e João: não temos. Mas não negligenciemos com aquilo que temos condição de dar. Não fechamos o nosso coração para aquilo que podemos distribuir, para aquilo que podemos dividir. E que o Senhor, que tem nos dado muitos recursos, continue dando mesmo, para podermos dividir com aqueles que têm necessidade. Recursos emocionais, espirituais, físicos, financeiros, que o Senhor continue nos dando, para que, como fez Pedro e João, possamos dividir e distribuir àqueles que precisam. Cuida do nosso coração, cuida da nossa igreja, e continua ainda a cuidar da família e de cada um que se sente muito triste com tudo o que está acontecendo. Que o Teu toque, a Tua mão esteja sobre nós, nos amparando e nos abençoando. E que em nome de Jesus respondamos durante muito tempo o que temos a oferecer. Que possamos responder com sinceridade, que temos muitas coisas a oferecer e que possamos fazê-lo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe. Amém. Deixa o grupo de louvor para ou repetir um cântico, ou cantar mais um cântico se estiver ensaiado, e depois do cântico nosso encontro estará encerrado. Que o Senhor Jesus te leve em paz para o teu lar e que você continue em oração, buscando a presença do Senhor.